né? Questões assim do tipo, tá, tudo bem, legal, né? Deus pode ter isso também, mas e você? Né? O que que você também pode fazer? Porque a relação, né, de comprometimento psíquico e tal, no primeiro momento eu achei que eu estava diante de um quadro de psicose, tá, porque assim, a pessoa bastante embotada, sem sair de casa, né, você pensa muita coisa, né? Você vai fui escutando, fui vendo que se tratava de um neurótico, um obsessivo, com muitas inibições, inclusive. E parcela do manejo vai se construindo, primeiro dele escrever para mim, porque tem muitos pensamentos que ele não vai conseguir falar, eu consigo puxar e perceber que com ele ali funcionaria, e parece que está funcionando, ele escrever de tempos em tempos, esses pensamentos ali, a gente vai retomando eles nas sessões, ele vai conseguindo puxar isso. E aí ele fala, né, me coloca como aquele que vai salvá-lo, né, ele manda até uma imagem de uma pessoa, assim, tipo, para dar as mãos, eu consigo entender de que lugar que eu estou, né, nesse vínculo, né, nessa transferência, e de que lugar que eu não vou responder, obviamente, que eu vou fazer, tentar deslocar isso um pouco para o lado dele, né, para que ele possa trabalhar, né, porque é isso, né, assim, aos poucos ele vai sacando, né, que e eu vou colocando, né, ele fala assim, bom, mas como que eu sei o que eu quero? Eu tenho que saber, né, para depois eu fazer, né, e eu subverto a lógica dele, é preciso fazer para poder saber, porque é isso, só vai saber se você gosta de A ou de B se você experimentar pelo menos lá, você pode dizer que não gosta, e tá tudo certo. Né? Marielle, vamos lá em você, depois naquele, e a Letícia também. Então, né, diante disso tudo, eu fico pensando, né, com tantas informações, e eu acho que na pandemia trouxe essa bagagem de muitas informações, muitos conteúdos, e as pessoas um pouco absorveram alguns conceitos psicológicos e até psicanalíticos como algo tão essencial. Eu vejo muito no sentido do narcisismo, múltiplas personalidades. Aí me lembrou muito de um paciente que eu atendo, onde ele começa, já tem um tempo de análise comigo, e ele fala o seguinte: eu acho que eu tenho dupla personalidade, porque a pessoa que eu fui, eu não sou mais. Eu pensei, nossa, graças a Deus, que caminho massa que ele está percorrendo, né? E aí eu vou pensando nesses conceitos que vão surgindo nesse período. Eu acho que na pandemia, eu acho que foi muito bombástico, todo um monte de conceitos, um monte de descobertas, e boas e ruins, como um contexto geral, e como cada um vai internalizando esses conceitos como seus, né? E foi muito importante, muito interessante essa percepção ali, né? É bem bacana, né, quando a gente consegue sacar que se perguntar, né, se ele tem dupla personalidade, já é um bom caminho, né? Nossa, muito legal, né? Eu achei um pano para manga, literalmente. É bem bacana. Acho que Keila, né, tá vendo a sequência aí. Isso. Assim, eu vi os áudios, né, dessa semana, e eu até comentei com o Jailton que eu não estava entendendo nada, e eu ouvi várias vezes, não entendi nada, falei, acho que minha cabeça essa semana não está muito legal. E aí, durante essa semana, eu escrevi um textinho, e eu queria ler ele aqui, porque aí eu acho que o meu inconsciente entendeu o que, que eu estava ouvindo, só eu que não, sabe? E eu vou ler ele aqui para vocês, eu achei ele muito bonitinho. Peraí, deixa eu achar ele aqui. Você trabalhou. Sim, trabalhei sem perceber. É, né? Eu dei, olha, você vê que coisa legal. Eu dei o nome nele de infinito, também não sei porquê, tá? Então eu vou ler aqui, ó. Como dizer de mim se não estou aqui nem ali? Existe um lugar onde eu possa existir? Demasiadamente escorro pelas entranhas tão absolutas do tempo. Tempo este, tempo aquele, aquele tempo, naquele tempo, noutro tempo.
Entre tantos tempos, há de estar um pedacinho meu, desfragmentadamente, peças soltas, de um quebra-cabeça sem imagem, sem cor, sem posso ser tudo, uma tela em branco em busca de uma outra de cor. Então, eu acho que assim, eu entendi um pouco do que o Lacan está querendo dizer, né? Meio que inconscientemente, acho que entendi. E, gente, vocês não têm noção, para eu escrever isso, foi muita análise, porque eu era uma pessoa muito concreta, então é um passo grande para mim conseguir escrever, colocar em palavras assim, tão leves, assim, uma coisa tão... Muito bacana, muito bonito, Keilo. Eu acho que você pegou de verdade você fez assim, terminamos aqui hoje com aquele assim. Brincadeira. Poderíamos fazer isso. Foi muito bom, né? Então, eu também achei interessante. E à medida que você foi falando, eu falei, gente, mas tem tudo a ver com o textinho que eu escrevi essa semana. Muito interessante, muito legal. Legal, muito bonito. Letícia. Não vai ser tão poético quanto aquilo. Agora ficou difícil aqui. Mas eu queria compartilhar que apareceu na rede social para mim um vídeo de um psicólogo, e a chamada era assim, quando você está tentando ser algo que você não é. E aí ele falava assim que não adianta muito você ficar tentando ser aquilo que você não é, porque o seu ser não vai mudar. E não sei se porque quebrou a minha expectativa, porque eu fui assistir achando que era um outro tipo, né, de comentário que ele iria fazer, que eu fiquei me perguntando sobre isso, né, e o quanto que a gente, o querer ser e se comportar de outra maneira, talvez até conscientemente, também faz parte de uma formação. Por exemplo, da nossa formação profissional, né? Nós não nascemos psicólogos, né, ou psicanalistas, nós nos formamos e a gente só se torna isso porque a gente assume essa postura antes mesmo de ser. Por exemplo, no nosso estágio na clínica, nós atuamos como psicólogos antes de ser formalmente psicólogos. Então, que às vezes o nosso querer ser, e também impacta não só no profissional como pessoal, o desejar ser melhor, o desejar ser mais determinado, também faz parte daquilo que nós estamos nos formando. É um processo, só que quanto mais a gente tenta e quanto mais a gente pratica, mais a gente deixa de ser aquilo que a gente era para se tornar algo novo. Muito bom, é algo bem dialético, né? Assim, aí a hora que a gente chega num ponto que a gente achou que a gente iria ser, aí a gente descobre que não é bem isso. Sim, e também é crescente, eu vejo, né? Igual o desejo, que quanto mais a gente deseja, quando a gente alcança, a gente deseja outra coisa, o ser também quando às vezes quando a gente alcança ser algo que a gente deseja, a gente vai desejar ser outra coisa, ser mais. Eu até me lembrei quando você falava disso, de uma fala do Contado, né, que está na série Psi, quando o Antonini vai dizer que, às vezes, assim, você busca ser bom, né, um bom profissional, ser competente para ter essa sensação de ser bom, né, mas é a sensação. Eu acho muito legal essa fala dele, né? É disso, né? É a sensação que, no fim das contas, resta, né? Mas que é bom, né? Isso também nos anima. Isso nos instiga a ir, a fazer, a querer fazer um pouco mais e insistir, a sustentar. Faz parte, né? Dessa nossa caminhada. Muito bom, né? Assim,
Acho que gerou uma boa conversa, tudo isso, né? Que bom, porque quando eu trabalhei com essa parte aqui, eu falei, caramba, é muito denso, é muito trabalhoso, assim, espero não falar sozinho, que bom que vocês reverberaram, puderam trazer também, e a gente faz essa construção, gostei. Eu vou trazer para vocês, e vou recomendar, inclusive, para essa leitura, tem um livrinho que se chama O Discurso do Método. Eu selecionei só alguns fragmentos para vocês verem como isso dialoga com o que o Lacan está falando. Sem essa referência fica difícil de acompanhar o blá 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 do Lacan, e com ela fica bem mais facilitado esse trabalho. É o Discurso do Método. É um texto, né, que na verdade o Descartes está publicando. Ele queria publicar uma coisa, mas ele poderia ir para a fogueira, é exatamente isso. Então ele vai publicar uma versão light disso, mas de light não tem. É gostoso de ler, de verdade, assim, para fazer isso no fim de semana, uma coisa bem gostosa. É uma leitura prazerosa mesmo, simples, mas muito implicada com a ideia de Descartes, com o que nós vamos puxar disso. Eu peguei alguns fragmentos que eu vou compartilhar aqui. Opa, pus errado aqui. Isso aqui é bem no comecinho, né, do discurso do método. Tem algumas boas traduções, eu peguei essa da Lafonte, não sei se fala isso em português assim. Olha como que ele começa, basicamente, um dos trechos. É dividido em 5 partes, essa apresentação do discurso do método, no Descartes. Essa é a primeira apresentação, e é nela que eu basicamente fiquei para puxar os elementos. Ele começa dizendo uma coisa muito epistêmica, muito de como cada ciência vai construir o seu método, qual é o método que não engana. E aí, olha que construção linda. Ele diz assim: a diversidade das nossas opiniões não se origina do fato de que alguns são mais racionais que outros, mas somente pelo fato de dirigirmos nossos pensamentos por caminhos diferentes e não considerarmos as mesmas coisas. Isso é epistemologia pura. A Érica, nós fizemos um trabalho de epistemologia juntos, né, Érica? Nós podemos ter usado isso daqui, Érica. Foi mesmo. Me lembrou. Quanto tempo já passou? Mas isso aqui é pura epistemologia, ou seja, episteme é como se constrói um conhecimento, e cada episteme, ou seja, é um corte de uma certa verdade, né? Ou seja, a gente nunca vai ter a verdade como a completa toda, mas apenas pontos, né, de referência. E é isso que o Descartes está trazendo para a gente, né, de que não tem a mais racional, a mais inteligente, tem a que considerou certas coisas e ignorou outras. É exatamente a possibilidade que é a proposta também da psicanálise, que é de dialogar com as outras, né, de fazer um entre. Por isso a psicanálise ela é tão rica, porque ela é o entre, ela conversa com o direito, ela conversa com a psicologia, ela conversa com a filosofia, ela conversa com a matemática. Ela não é nem matemática, ela não é nem filosofia, mas ela está entre, né? Sim, é claro que ela tem os seus conceitos próprios, como todo método científico, que é isso que o Lacan está dizendo para a gente lá desde a primeira aula, como um método científico. Ela tem uma metodologia, ela tem um conceito que ajuda a recortar as problemáticas, que ajuda a recortar o que ela quer ler, né? Então, mas é isso que faz dela uma experiência rica. Ela dialoga, né? Lembrando aí, tem um colega
um psiquiatra que está fazendo esse trabalho genial e gratuitamente, né? Depois vou compartilhar com vocês desse diálogo com as neurociências, super necessário, com a tecnologia, é uma coisa que eu particularmente me debruço, uma coisa que eu gosto de fazer, necessária também, com a topologia, uma das partes da matemática, não é assim, enfim, é isso que faz, ao meu ver, da psicanálise, um fazer super rigoroso, em diálogo com o tempo dela, com o que está se passando, e ao mesmo tempo propondo uma outra coisa, propondo uma subversão, não propondo uma psicologia positiva de um ser, né, do sujeito por ele mesmo, né, do ser por ele mesmo, nem propondo uma adaptação, mas propondo uma subversão, que a gente não é nem isso nem aquilo outro, está nesse movimento. Acho que isso é rico, isso dialoga com a ideia de Descartes. Eu vou aqui ver que alguém levantou a mão, será que quer falar? Pode falar. Eu queria perguntar que eu tinha ficado meio confusa nessa questão quando você traz o conceito do entre. É no sentido de não ser nem uma coisa e nem outra? E ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo uma coisa e outra. Né? É uma outra lógica, né? Eu vou mostrar isso bem na ideia matemática, na ideia dos conjuntos, como isso faz um certo sentido, né? O que ele segue ainda dizendo, eu tive um enorme prazer, né, um desejo de aprender a distinguir o verdadeiro do falso, para ver claramente em minhas ações e caminhar com segurança nesta vida. Por isso essa ideia da certeza, né, inclusive que o Lacan está conversando aqui, que ele está fazendo essa proposta, o que é a certeza, o sujeito da certeza. Ele vai dizer ainda que aprendia, né, não acreditar demasiadamente na convicção em nada daquilo que havia sido incultado só pelo exemplo e pelo costume. Ou seja, não é só porque a gente tem o costume de fazer que está tudo certo, mas vamos questionar, vamos perguntar. E entre todas vale lembrar que o Descartes, além de um filósofo, ele é um bom matemático, tem uma lógica, ele tem um discurso lógico muito interessante, e que a psicanálise toma as duas vertentes dessa lógica aí para trabalhar, especialmente o Lacan. E olha que legal, que bonito, né? Ele diz assim, após dedicar-me, porém, por alguns anos, a estudar assim no livro do mundo e a procurar adquirir alguma experiência, um dia tomei a decisão de estudar também a mim mesmo e a empregar todas as forças de meu espírito na escolha dos caminhos que haveria de seguir. Isso que me parece trouxe muito mais resultado do que se nunca me tivesse afastado de meu país e de meus livros. Gente, isso aqui é muito psicanálise, né? Também, porque qual é a proposta da psicanálise diante de qualquer outra terapêutica? O analista só se pode vir a se formar conhecendo as formações do inconsciente. Não qualquer inconsciente, mas o seu inconsciente. Ou seja, eu só posso, na clínica, né, a turma que está atendendo aqui está vendo isso, como que, às vezes, um caso vai reverberar em uma questão minha e como que eu preciso, às vezes, trabalhar essa questão para me debruçar com a questão com que o caso aparece. Então, eu tenho que trabalhar qual é o manejo que eu vou fazer com esse paciente, ao passo que eu vou ter que entender e localizar por que isso reverberou em mim. É um duplo trabalho, né, sempre, no fim das contas. E é por onde a gente tem como avançar e caminhar. Muitos casos, às vezes, não vão avançar pela inflexibilidade do próprio terapeuta, do próprio analista. Se a gente quer levar isso a sério, né, assim, e a cabo de trabalho, é super, super importante a gente reconhecer quais são as nossas questões, quais são
as nossas resistências, ao que a gente resiste, como a gente resiste, que é por aí que a gente constrói outros caminhos também, tanto desfazendo, tanto ceifando isso, como nos permitindo abrir outros lugares. É muito Descartes nesse sentido. E daqui da experiência do Descartes, vem algo super bacana, super interessante, que o Lacan vai aproximar Descartes e Freud, né? Ele diz assim que a dúvida é o apoio da sua certeza. O Lacan vai tomar a ideia do Descartes, né, e dizer, inclusive, que essa tradução eu penso logo existo, né? É uma tradução com problemas. Aliás, o Lacan é um ótimo tradutor, a gente sabe disso, de várias línguas. Ele vai dizer que a tradução, né, correta é eu penso, logo eu sou. E é disso que o Descartes está falando no discurso do método, inclusive. É como achar uma metodologia que assegure que o que eu penso, de fato, pode descrever o que eu sou. E se o que eu penso, de fato, assegura o que eu sou. Essa é a questão que o Descartes vai colocar nesse livro, um método que não duvida, um método que não implica dúvidas. Daí a ideia da certeza. Só que contrapondo isso ao Freud, o Freud vai dizer que tem algo que pensa em mim e que não... E qual é o ponto de partida que o Lacan toma aqui? É porque aquilo que eu penso, né, o bom exemplo do meu paciente, a angústia dele se situava, ou se situava porque isso é um pouco apaziguado pelo caminho que eu estou construindo com ele, da ideia, olha, escreve teus pensamentos lá no WhatsApp para mim, me manda. Não é assim. Porque qual que é o ponto de muita angústia para ele? Que os pensamentos vêm e ele esquece os pensamentos. E o pensamento dele sempre o obriga a fazer coisas, a ter que cumprir coisas. E aí, como ele esquece, ele fica angustiado. E aí, bom, como a metodologia, né, que eu estou tentando trabalhar com ele para pôr isso em questão, está permitindo a ele duvidar dos pensamentos que ele tem. A entender que tem uma coisa, é isso que ele vai dizer, que pensa nele, ainda que ele não queira pensar. Isso tem tudo que ver com o inconsciente, que é o que Freud vai dizer. E nós sabemos, né, gente? A gente sabe, pega a experiência. Não tem de vez em quando aquela vozinha. Eu várias vezes na minha vida, eu acho que vocês também, se deparou com uma situação que lá no fundo você fala assim, faz não, deixa disso, não vai dar merda em tal ponto. E a gente às vezes não escuta essa voz que fala em nós, que grita às vezes em nós, e a gente vai e faz e vai se deparar com o mesmo resultado, né? Com aquilo que a gente já tinha percebido, já tinha sacado, mas não quis saber. É sutil, mas se a gente consegue escutar isso, que é o que a psicanálise propõe, a gente vai muito mais numa direção desejante do que nessa contraforça. Então, logo, eu estou sempre numa relação de fluidez, de menos cansaço. Lembra que de um outro paciente, curiosamente, eu pergunto, né, e aí, o que você traz, como é que estão as coisas, né, que você nos traz aí hoje? Eu estou cansado. Está sempre cansado, porque está sempre nesse movimento, né, de tentar controlar, de tentar, enfim, que é desgastante. Né? Tem algo que, se a gente não entra, né, nesse aqueronta, né, e movebo, né, de um lado ao outro, a gente vai sempre se desgastar. E é bem isso, né, assim, o que o Lacan está propondo, né, que eu penso, eu sou, né, porque é isso que o Descartes está dizendo, que é um jeito de assegurar que o grande outro não é enganador, né, que tem algo dessa verdade.
o que é que não engana? O que é que não engana tem que ver com algo disso que dizem nós. Isso, de fato, não é enganador. A gente, sim, se engana, né? E nesse se enganar, tem toda a ideia, né? Assim, que até o Lacan vai dizer de uma forma rápida, no caso Dora, retomando o caso Dora, que a gente, aqui, né, nós sabemos, graças ao Freud, que o sujeito do inconsciente se manifesta e que isso pensa antes de entrar na certeza. Então, antes desse meu paciente conjurar a certeza em Deus, que Deus que vai tem que viver uma vida para Deus, antes disso havia algo que dizia nele, que ele passou a desconsiderar e passou a se fechar cada vez mais. Então, assim, tem algo que diz em nós, tem algo que tem a ver com, que é da ordem desse outro enganador, né, mas de um outro que é enganado, né, que é essa ideia bem interessante, né, que a gente vai, eu lembro de um colega que vai dizer, porque antes eu ia no psicólogo, contar um monte de mentira para ele acreditava em tudo, todas as mentiras que eu falava. E a gente sabe que não é disso que se trata, né, a mentira, ou a ideia de verdade, a verdade é sempre aquilo que é dito pelo sujeito. Ela sempre tem uma estrutura de ficção, como Freud, Lacan vai dizer, e é isso que nos interessa, é a tentativa do sujeito nos enganar, mas também de se enganar, tentando enganar o outro. É isso que conta, é isso que é para nós muito mais interessante e importante, né? É o caso da Dora, né, que vai ter os sonhos com os homens, para mostrar para o Freud, né, que ela tinha desejo pelos homens, quando na verdade a encrenca, né, estava exatamente nessa relação ali com o Sr. K, né, um desejo, né, como Lacan vai dizer, que se sustenta a partir do desejo do pai, né, um desejo que se sustenta por procuração, né, um desejo impotente do pai, e a gente pode dizer um desejo insatisfeito de Dora. É isso que, claro, tem coisas que o Freud não vai perceber, que o Lacan aqui está retomando, mas é disso que está em jogo, né, a estrutura, né, de verdade é sempre uma verdade psíquica do sujeito. É isso que conta para nós, não a verdade dos fatos. Eventualmente essas podem se coincidir, mas não é disso que se trata. Quando o sujeito quer mentir ao outro, ele quer mentir para si também, e é nesse jogo, né, de verdade, é nisso que ele apreende, né, algo da sua própria verdade, e é o ponto que nos interessa. Eu vi que alguém... A Keila... Então, Janilton, eu fiquei pensando assim, no que você está falando a respeito dessa voz, que às vezes a gente ouve, a gente quer nos orientar de alguma forma, né? Que é algo nosso ali do nosso inconsciente. E aí eu fiquei pensando na dificuldade que a gente tem de lidar com isso que não tem nome, que não tem como dizer né? Que é o nosso inconsciente. E em cima dessa vozinha, né, desse inconsciente, a gente foi criando religião, a gente foi criando um monte de misticismo em cima disso, e como isso foi ganhando corpo ao longo dos anos, né? Tudo porque a gente não consegue lidar com aquilo que a gente não consegue dar nome. A gente não consegue lidar com a falta, com aquilo que não tem como se colocar colocar uma forma, né? E aí a gente precisa de uma forma, a gente precisa de um nome, e até para isso, até no inconsciente, a gente quer colocar forma e nome. Achei interessante isso. Exato, né? A gente quer dar nome, a gente quer, né, que isso tem essa dimensão, né, completa, oceânica, mas que não é sem, né? Eu vou pular meio que lá para o final, quando Lacan pergunta para ele sobre a questão da angústia, né? E é isso que está em jogo. A angústia, né, na análise, é aquilo que não engana, né, como Lacan vai dizer.
Mas a angústia ela pode faltar, o Lacan fala, mas que a gente tem que canalizar essa angústia, dosar essa angústia, ela demais, ela não produz, não convoca o sujeito ao trabalho, ao contrário, o inibe, ela de menos também, ela é a condição para que o trabalho não exista, então tem que ter uma dose dessa angústia, mas ela não pode ser demais. E tem uma coisa quando ele fala, né, que tem a ver com isso, né, essa tentativa de tamponar passa pela nossa fantasia. E o Lacan fala uma coisa muito legal, ele diz assim, o real suporta a fantasia, o real suporta a fantasia, e a fantasia protege o real. O que é o real, se não isso que você disse aí, que é da ordem do inominável, daquilo que não tem nome e nem nunca vai ter.